Olá pessoas, eu sou Kaete Vick e hoje eu tô novamente com a leitura de O Ponto de Vista do Leitor Onisciente, que vocês conhecem mais como ORV ou Omniscient Reader's Viewpoint. Eu novamente estarei lendo. Caso alguém pergunte, eu tô lendo na Novelmania. Tá aberto pra todo mundo, então eu provavelmente não vai ser um problema de falar que nem as scans, que geralmente dá probleminha. Mas enfim. A tradução é por Pupkin e a revisão é Brandão e Imperium. Antes de começar a leitura, eu quero dizer que sons externos são possíveis, por exemplo, de eu bebendo água, de algum barulho do meu PC, etc., da minha cadeira rangendo, ou até eu estalando meus dedos. São correntes. Eu não sou nenhuma profissional, então, enfim. Minha voz do primeiro vídeo, ela tá muito baixa, então é por conta do horário. Eu tava lendo 23 horas e não é um horário muito bom pra eu ler. Atualmente eu tô lendo 7 horas, então vai ser um pouquinho melhor. Eu recomendo que você coloque alguma música pra ler, pra não ficar tão tedioso, porque eu não vou colocar nos meus vídeos por conta que eu não quero copyright e a minha voz fica baixa porque eu não tenho nem um microfone, nem uma lapela pra estar usando, certo? Certo. Caso, por exemplo, eu tenha que sair, eu vou pausar a gravação e eu vou continuar lendo. No vídeo anterior, eu tive um problema pra eu pausando do nada por conta que eu tava usando o meu mouse pra me guiar. E como fica meio estranho na imagem, eu não fiz isso. Mas enfim, dessa vez eu quero ler pelo menos até o capítulo 4 com vocês, começando pelo 2 e indo até sei lá onde. Já que eu já fiz uma capa pro vídeo e eu não faço edição nenhuma nesses vídeos, porque senão eu não posto, vai ser mais rápido. E, enfim. E agora eu tenho água, ou seja, minha voz vai ficar melhor, a leitura também. Então eu espero que vocês entendam. Eu vou começar bebendo água logo, porque, enfim, né? As pausas, elas vão ser super perceptíveis, não tem muito onde correr. E no vídeo anterior eu não falei, mas eu tenho meus projetos pessoais no meu canal que vocês podem estar acompanhando. É muito importante pra mim, principalmente o Abismo, que é o livro que eu pretendo lançar em algum momento, e Poemas Canônicos, que é uma série que eu ia começar, mas eu fiquei com preguiça de continuar, por conta que não teve tanta visualização. E eu entendo por conta que eu não fiz uma divulgação decente nem nada do tipo. Mas, enfim, eu espero que todo mundo que tá aqui no capítulo 2 comigo não tenha ficado tão entediado e agora comece a gostar. Como eu já falei, eu não li nenhum desses capítulos, mas eu conheço o que é um que provavelmente metade de vocês vai conhecer, que é Omniscient Point, que é o Webtoon. Então, pra quem tiver vontade de ler e não tiver essa disposição pra ler esse aqui, que são mais de 6.000 páginas, ou você escuta meu áudio, ou você vê a Webtoon. Porque ela é muito boa e, sem dúvidas, é a melhor leitura que eu já fiz na minha vida. E nenhuma outra vai superar, certo? E essa é a diferença da minha voz quando eu não tô com sono e eu tô animada do que aquela de sono triste. Então, eu espero que vocês gostem. Certo, vamos lá. Volume 1, Arco 1. Capítulo 2. Começando o serviço pago. Dokaeb. Na primeira vez que apareceu, alguém disse isso. Eu não sabia por que essa frase apareceu na minha frente do nada. Perdão, gente. É o bagulho do meu USB, então vai acontecer isso. Então, perdão. Eu vou comer. Desculpa.
Ah, puta que... Perdão pelo palavrão. Eu só vou tirar o USB. Depois... É porque eu tô escutando música ao mesmo tempo pra não ficar muito chato pra mim. Porque da última vez também tava chato porque eu tava só lendo. E eu preciso de duas coisas pra prestar atenção. Então... Perdão. Do Caeb. Na primeira vez que apareceu, alguém disse isso. Eu não sabia por quê, mas essa frase apareceu na minha mente do nada. O metrô parado, o vagão escuro. Esses detalhes me deram a sensação de déjà vu. O metrô já tinha parado antes, mas era raro. Mesmo assim, por quê? Me lembrei das palavras familiares de uma novel. Mas isso era ridículo. Não é impossível? Neste momento, a porta do vagão 387 abriu e a eletricidade voltou. Yosanga murmurou ao meu lado. Do Caeb? Minha cabeça começou a zumbir. Eu tremi inquietamente quando a nova que eu conhecia e na realidade na minha frente se sobrepuseram. Dois chifres pequenos vestindo uma pequena estreita de palha. A criatura fofa e estranha estava flutuando no ar. É uma criatura muito estranha para ser chamada de fada. Diabólica, mas para ser chamada de anja muito. Calma, para ser chamada de demônio. Então, essa criatura foi nomeada de Dokaeb. Eu já sabia a primeira coisa que o Dokaeb diria. Não dá pra eu ler isso. É tipo... alguma coisa. A ficção e a realidade se sobrepuseram precisamente. O que é isso? A realidade aumentada? Em meio às pessoas tagarelando, fui jogado sozinho em outro mundo. Isso era inequivocamente um Dokaeb. Foi o próprio Dokaeb que abriu a porta para a tragédia de milhares de vidas de maneira a sobreviver. Foi a voz de Yo Sangya que me tirou dos meus pensamentos. O que ele disse parece um pouco espanhol. Eu deveria falar com ele? Fiquei um pouco surpreso, e perguntei. Você sabe o que é isso? Vai pedir dinheiro? Não, mas... Ah, foi nessa hora que a pronúncia correta do coreano foi ouvida. Ah. Está legal agora? Eu tive muita dificuldade. Por que no pacote de coreano não funcionou? Pessoal, vocês conseguem me entender? Uma linguagem familiar foi ouvida. Eu podia ver as expressões das pessoas relaxarem. O primeiro a falar foi um homem alto de terno. Ei, o que você está fazendo aí? Hã? Você está filmando? Eu tenho que ir, porque eu tenho que chegar rápido em uma audição. Ele parecia ser um ator não muito famoso, pois o rosto não era familiar. Se eu fosse um diretor do elenco, eu escolheria por sua ambição. Infelizmente, o que estava prestes na frente dele agora não era um diretor. Audições. Tudo bem. Isso também é uma audição. Houve uma escassez de dados. Acabei de entrar. Quando foi monetizado às 19 horas. O quê? Do que está falando? Agora, todos vocês, relaxem em seus lugares e me escutem. De agora em diante eu vou contar uma coisa muito importante. Meu peito estava ficando sem ar. O quê? Saiam rapidamente do trem. Alguém chame o capitão. O que eles fazem sem a cooperação dos cidadãos? Mãe, o que é isso? Um desenho? Não tinha dúvidas. Esse era o desenvolvimento que eu conhecia e não queria aceitar isso. Mas não tinha jeito. As pessoas presentes não ouviram a criatura fofa e pequena. Parecia computação gráfica. A única coisa que podia fazer era parar Yosanga, que estava tentando se levantar do assento. Yosangase. É perigoso, então fique aqui. Hã? Os olhos de Yosangase se arregalaram. Eu falei durante um momento de perplexidade, mas não tinha como explicar o que eu entendia. Sendo direto, eu não precisava explicar. Vocês são barulhentos mesmo. Tinha uma presença com um poder persuasivo mais forte que qualquer outra pessoa. Eu falei para ficarem quietos. Fechei os meus olhos devagar, enquanto os olhos do Caeb ficavam vermelhos. Algo estourou e o metrô ficou em silêncio. Pareceu um buraco grande na testa do autor desconhecido que tinha a audição. Ir à audição. O homem que falou várias vezes caiu no chão. Isso não é uma filmagem. Houve um som de estalo dessa vez e a pessoa
Falando sobre o capitão, não é um sonho, não é uma novel também. 2. Sangue espirrou no ar enquanto as cabeças das pessoas explodiam. Eles eram todas as pessoas que protestaram contra o Dokaeb, pessoas que gritaram ou ficaram loucas. Aqueles que causaram o menor barulho tinham um buraco na cabeça. E de repente o metrô virou um banho de sangue. Essa não é a realidade que vocês conhecem. Entenderam? Então todos calem a boca e me escutem. Mais da metade das pessoas aqui morreram. Sangue e partes de corpo enchiam o metrô. Agora as pessoas não gritavam mais, como macacos primitivos diante de um predador poderoso. Todos observaram Dokaeb com terror. Fiquei surpreso e prendi a respiração enquanto eu segurava firmemente o ombro de Yosanga, que estava soluçando. Isso é real. A estranha mensagem que entrou em meus ouvidos, o Dokaeb que apareceu na minha frente e o vagão que se transformou em banho de sangue. Suas vidas foram legais até agora, não é mesmo? No assento especial, uma idosa encontrou os olhos do Dokaeb. Vocês viveram muito tempo de graça. Isso não é uma vida muito generosa? Vocês nasceram e não pagaram nenhum preço por respirar, comer, fazer cocô e procriar. Vocês viveram mesmo em um bom mundo. De graça. Ninguém no metrô viveu de graça. As pessoas se esforçaram para ganhar dinheiro a fim de sobreviver. Eles pegavam o metrô para ir ao trabalho. No entanto, neste momento, ninguém contestou as palavras do Dokaeb. Mas agora, os dias bons acabaram. Por quanto tempo vocês continuaram vivendo de graça? Se desejam desfrutar a felicidade, é o senso comum pagar um preço, não é mesmo? As pessoas ofegando não conseguiam responder, mas neste momento alguém levantou a mão com cuidado. Você quer dinheiro? Eu me perguntei que tipo de pessoa poderia falar no meio dessa situação, mas surpreendentemente eu conheci o rosto dele. Yasanga. Esse não é o chefe Han do departamento de equipe financeira? Sim, sem dúvida. Ele era o típico neopotista da empresa. Aquele que recém-chegados, mas evitavam. Han Min-yong, chefe de departamento da equipe de finanças. Por que esse homem tá andando de metrô? Vou te dar dinheiro. Pegue, por favor. Note que eu sou uma pessoa assim. O chefe Han de departamento pegou seu cartão de visitas enquanto outras pessoas aplaudiram. Era a atmosfera de um salvador contra terroristas. Quanto você quer? Esse tanto? O que mais? Era uma soma excessivamente grande para um chefe de departamento de uma empresa afiliada. Tinha um boato que Han Myung era o filho mais novo de um líder da empresa afiliada, e agora eu pensei que podia ser verdade. Eu jamais teria tantas notas na minha carteira. Você tá me dando dinheiro? E mesmo, eu não estou com muito dinheiro comigo agora, mas posso te dar qualquer coisa se me deixar sair daqui. Dinheiro. Bem, uma fibra vegetal na qual humanos concordam mutuamente. A expressão do chefe de departamento se iluminou e era uma expressão de dinheiro compra tudo. Que pena. Agora, isso é tudo que eu tenho. Isso se aplica ao tempo e espaço. No momento seguinte, chamas apareceram no ar. As notas na mão do chefe de departamento viraram cinzas. O chefe do departamento gritou: Esses papéis não têm valor no mundo macroscópico. Macroscópico. Se você fizer isso mais uma vez, eu vou explodir sua cabeça. Com medo mais se espalhou no rosto das pessoas. Era fácil ler o que elas estavam pensando, porque era como uma novel. O que diabos vai acontecer agora? Eu só sabia que ia acontecer no futuro. Só eu sabia que ia acontecer no futuro. Ufa, a dívida está se acumulando, enquanto vocês fazem barulho. Bem, sim, em vez de explicar 100 vezes, não é rápido para vocês ganharem dinheiro? Os chifres do Dokaeb se ergueram como se fossem antenas e o corpo flutuou até o teto do metrô. Um momento depois, uma mensagem foi ouvida. Canal hashtag B700 e 7623 está aberto. As constelações entraram. Uma pequena janela surgiu na frente dos olhos de todos. Mas, cenário principal 1. Prova de valor. Categoria principal. Dificuldade F. Objetivo: mate um ser vivo. Mate um ou mais ser vivo. Prazo: 30 minutos. O Dokaeb sorriu um pouco enquanto ficava transparente e desaparecia para o próximo espaço. Então, boa sorte a todos. Por favor, mostre uma história interessante. Nota: 1. Dokaeb é um goblin coreano.
certo? Eu vou me dar de graça uma pausinha, então eu já volto. Voltando da pausa. Volume 1, Arco 1, Capítulo 3. Começando o serviço pago. 3. As pessoas reagiram de maneira diferente depois que Dokaebe apareceu. Algumas tentaram sair do metrô, enquanto outras chamavam a polícia. Yo Sang-ya pertencia ao último grupo. A polícia não está respondendo. O que devo? Se acalme, Yo Sang-ya. Eu disse, olhando diretamente nos olhos desfocados dela. Yo Sang-ya, sis. Você já jogou o jogo que a equipe de desenvolvimento fez? Um jogo em que o mundo é destruído e poucas pessoas sobrevivem? Hã? O que você disse? Pense nisso. Estamos em um jogo agora. E Yo Sang-ya lambeu seus lábios em silêncio. Jogo. É simples. Não hesite em fazer o que eu disser, entendeu? Entendi. O que devo fazer? Fique parada. Finalmente, eu controlei lentamente minha respiração. Eu também precisava de um tempo para aceitar tudo isso. 3 maneiras de sobreviver em um mundo apocalíptico. As descrições que existiam apenas na novel estavam se desdobrando diante de meus olhos. O Dokaebe tinha as antenas alongadas, os copos estavam espalhados como lixo no vagão. O trabalhador de escritório ensanguentado, tremendo, uma idosa gemendo em seu assento. Eu assisti todas as cenas com atenção. Era como Neo em Matrix, que suspeitava da realidade, observando, questionando e, por fim, sendo convencido. Eu tinha que admitir isso. Não sabia o motivo, mas não tinha dúvidas sobre isso. Maneiras de sobreviver tornou-se realidade. Deixe-me pensar. Como eu deveria sobreviver neste mundo? Vamos lá. Pessoal, todos se acalmem. Respirem. Comecem a respirar com calma. Alguém avançou um passo exatamente 5 minutos depois que o Dokaebe desapareceu. Ele era um homem robusto, com cabelo curto. Uma cabeça maior que a maioria das pessoas. Cearense. Vocês ainda não se acalmaram? Por favor, parem o que estão fazendo e prestem atenção em mim por um momento. As pessoas soluçando ou fazendo ligações pararam, uma vez que os olhos de todos se focaram nele. O homem grande abriu a boca de novo. Como vocês sabem, no caso de desastre nacional, pequenos distúrbios podem causar grandes perdas humanas. E é por isso que controlar a situação agora. O quê? Quem é você? Uma situação de desastre natural? O que você está dizendo? Algumas pessoas demoraram para voltar e resistiram fortemente à palavra controle. Então, um jovem pegou o cartão oficial do governo de sua carteira. Sou atualmente um tenente de exército, que serve na unidade 6502. Algumas pessoas ficaram aliviadas. Um soldado, ele é um soldado. No entanto, era cedo demais para ficar aliviado. Acabei de receber mensagem da minha unidade. As pessoas se reuniram na frente do celular do soldado. Consegui ler o conteúdo sem dificuldade porque estava perto dele. Uma situação de desastre nacional de nível 1 ocorreu. Todas as tropas se reuniam rapidamente. Eu conseguia ouvir pessoas engolindo a própria saliva. Era uma situação de desastre nacional. Não fiquei surpreso porque já esperava isso. Na verdade, fiquei surpreso por causa de outra coisa. Tenente do exército Lee Hyun-sung. Aquele Lee Hyun-sung era esse homem. Eu sabia porque ele foi a primeira vez que vi seu rosto, mas seu nome estava claro em minha mente. Ele era um dos principais personagens de coadjuvantes de Maneira de Sobreviver. Espada de Aço, Lee Hyun-sung. Um dos personagens da novel apareceu. Meu celular caiu. Peraí, um segundo, gente. Quebrou não, né? Fio, quebrou não. Não, não quebrou. Não quebrou, perdão pelo susto. Você, provavelmente quem escutou até aqui devia estar concentrado. Peço desculpas encarecidamente. Agora eu realmente tinha que aceitar a situação. Senhor soldado, o que está acontecendo? Eu estou tentando entrar em contato com a minha unidade, mas... A Casa Azul. O que a Casa Azul está fazendo? Por favor, entre em contato com o presidente rápido. Sinto muito. Sou um soldado comum e não tenho linha direta com a Casa Azul. Então, por que você está tomando o controle? Por causa da segurança dos cidadãos.
Enquanto Lee Hyun-sung respondia calmamente às perguntas absurdas, percebi que as descrições da novel não estavam erradas. No entanto, Lee Hyun-sung apareceu assim? Enquanto pensava sobre as perguntas complicadas, tive um estranho palpite. Como único leitor de Maneira de Sobreviver, eu podia garantir que a primeira aparição de Lee Hyun-sung não era assim. O local em que ele apareceu na novel foi no final do primeiro cenário. Então, que situação era essa? Minha mente ficou confusa. Eu saberia claramente que se eu pudesse ler Maneira de Sobreviver, mais uma vez, o primeiro-ministro está fazendo um discurso. É um desastre de nível 1 mesmo. Todos ligaram seus celulares com um grito de alguém. Yo Sang-ah virou a tela dela na minha direção. Nakja, olha isso! Não tinha necessidade de inserir um termo de pesquisa, porque o primeiro resultado para todos os sites de porta era discurso do primeiro-ministro. Claro, eu já conhecia o conteúdo do vídeo. Para todos meus queridos cidadãos, terroristas não identificados atualmente ativos em um número determinado de áreas, inclusive o seu. O conteúdo de discursos era simples. O atual governo mobilizaria todos os métodos para combater os terroristas e nunca teria negociações. Assim, todos deveriam continuar suas vidas com confiança. Eu não pensei muito nisso quando eu li a novel, mas agora fico um pouco chocado ouvir depois de ouvir. Terrorismo. Sim, isso seria melhor. Mas cadê o presidente? Por que o primeiro-ministro está fazendo o discurso? O presidente já foi atingido. Quê? Sério? Eu não tenho certeza. Um comentário da Nave... Merda, então é falso. Claro, eu sabia, não era um comentário falso. O quê? As pessoas abaixaram seus celulares quando ouviram tiros por todos os lados. Os sons vieram dos celulares. Houve um som alto, sangue preencheu a tela. Depois de um momento, as pessoas prenderam a respiração para perceber o que aconteceu. Primeiro-ministro. O primeiro-ministro morreu. Sua cabeça explodiu em tempo real. Houve vários tiros antes que a tela se silenciasse. A próxima coisa que apareceu na tela foi um Dokaeb. Humanos, eu já disse, isso não é uma brincadeira com o terrorismo. As pessoas ficaram sem palavras quando suas bocas se abriram como peixinhos dourados estúpidos. Vocês ainda não entenderam? Isso não é um jogo. Vocês acham que isso é um jogo? Parecia tão sinistro, pois seu tom era tão relaxado. Subconscientemente eu apertei um punho com toda a minha força. De acordo com os dados, as pessoas deste país são muito boas em jogos. Então, por que não tentam aumentar a dificuldade? Som de bip. Um temporizador enorme apareceu no ar. O mesmo tempo começou a diminuir rapidamente. O prazo foi reduzido para 10 minutos. Faltam 10 minutos. Se a primeira morte não ocorrer nos próximos 5 minutos, todas as vidas desse vagão serão eliminadas. O que é isso? Uma piada? Vocês não ouviram a mensagem agora? Ei, vocês não ouviram? Senhor soldado, o que faremos agora? Por que o polícia não abre? Todos, se acalmem e me escutem. As palavras do Kaeb fizeram com que a situação do vagão ficasse mais séria do que Lee Hyun-sung pudesse controlar. Eu podia sentir Yo Sang-ah segurando meu colarinho com força. Ainda assim, eu não consegui parar de pensar na incongruência dessa situação. Lee Hyun-sung, um personagem coadjuvante, não tinha aparecido. Já tinha aparecido. Então, por que ele não emergiu? De acordo com o que eu sabia, eu já deveria ter visto ele. Tem um assassino lá atrás. Uma cena no vagão 3907. Podia ser vista na janela do corredor. A aparência do assassino naquele vagão era branca. Nós temos que manter eles afastados. Não deixe ninguém entrar. As pessoas seguraram com força a porta de ferro, mas não era necessário. O inimigo não estava lá em primeiro lugar. Todos os tipos de acesso ao vagão serão restritos até o cenário ser concluído. Junto com essa mensagem, as pessoas foram lançadas para trás da porta de ferro como se tivessem sido atingidas por uma barra transparente. O que é isso? Mais uma vez, a voz do Dokaeb soou. Tem lugares que são muito divertidos, enquanto outros ainda nem começaram. Ok, esse é um serviço especial. Mostrarei que acontecerá se nada acontecer nos 5 minutos. Uma tela gigante apareceu no metrô. O lugar apareceu na tela. Parecia uma sala de aula. Garotas de uniforme escolar de cor azul marinho tremiam. Um menino mordia as unhas e murmurava. Esse é o uniforme da escola da Epunk. Bip, bip, bip.
Um som de bip sinistro foi ouvido. Então as meninas do ensino médio começaram a gritar. O prazo acabou. O pagamento estabelecido começará. Assim que o anúncio terminou, a cabeça das meninas do ensino médios, sentadas na primeira fila, explodiram. Uma por uma de novo. Mais e mais cabeças explodiram. As meninas de ensino médio gritaram e correram em direção até as portas ou as janelas de sala de aula. Ah, como? As ferramentas de limpeza e as unhas quebraram, mas as portas não abriram. Ninguém podia sair. Pyong, pyong. As cabeças das meninas de ensino médio continuaram explodindo. Então uma garota de ensino médio estrangulou sua amiga, que morreu com um gemido. Depois de um tempo, a única garota que permaneceu na sala foi a última estudante, olhando ao redor. Canal hashtag Bay 23.515. Ensino médio de garotas da Eponga. Sobrevivente do segundo ano, B. Yi Jinhe. A figura da garota na tela desapareceu. Então Dokaeb perguntou: E aí, interessante? O Dokaeb falou com um sorriso, mas as pessoas não estavam mais olhando para a tela. As pessoas que fizeram contato visual estavam gradualmente se afastando uma das outras. Merda, o que foi isso? Até mesmo Yosangya me soltou. No entanto, ela não se afastou de mim. Ambas minhas mãos foram liberadas. Eu liguei meu celular. Porque aquele cara ainda não apareceu. Tinha uma mistura de informação que eu conhecia da novel e informações que não conhecia. A única maneira de superar a situação era além da maneira de sobreviver de novo. No entanto, onde eu poderia encontrar a novel? A novel não era popular o suficiente para ser compartilhada ilegalmente? Não, espere um minuto. Um anexo. Eu fiquei atordoado por um momento, quando ouvi a notificação do meu celular. Será que... Fiquei confuso no momento em que abri o anexo do e-mail. O nome do anexo enviado pelo autor era 3 maneiras de sobreviver em um mundo apocalíptico. .txt. Mire pausa. Depois acalma, tipo, 4. Começando o serviço pago. Comecei a sorrir e tive que esfregar meus olhos de novo para ver se era verdade. A extensão do arquivo de TXT. Então essa pessoa... O presente que ele me enviou era uma cópia da novel. Você obteve um atributo exclusivo. Um slot de habilidade exclusiva foi ativado. Eu ouvi uma mensagem no meu ouvido depois de executar o arquivo. Não fiquei surpreso, pois virou maneiras de sobreviver. Todos os sobreviventes em Maneira de Sobreviver tinham atributos e habilidades exclusivas. Eu disse calmamente, janela de atributos em minha mente. Eu não precisava saber qual atributo receber. Você não pode ativar a janela de atributos. O quê? Eu tentei de novo a janela de atributos, mas o resultado foi o mesmo. Então era um atributo. Existia algo assim? Se eu não conseguisse usar a janela de atributos, eu não saberia quais atributos ou habilidades eu tinha. Conhecer a si mesmo e o inimigo significava ser invencível. Mas essa já era uma situação que nem me conhecia, muito menos o inimigo. Depois de olhar ao redor, desistir e decidi ler o que o autor me deu. Sua velocidade de leitura aumentou, devido ao efeito de atributo exclusivo. Eu não sabia qual era o atributo, mas levei menos de um minuto para ler o primeiro cenário de Maneira de Sobreviver, graças ao efeito do atributo. Eu encontrei a parte que meu dedo parou. Foi no começo da obra, onde o personagem principal estava fazendo algo no cenário do metrô. Ele viu as pessoas reunidas à porta do fundo do vagão 3707. Estava segurando a rodinha fria do isqueiro com força. Nessa vida, ele absolutamente não podia cometer um erro. Usaria qualquer meio para seu propósito. As pessoas estavam com pressa do medo no rosto. Ele não sentiu nenhuma culpa. Tudo era insignificante. Depois olhou para as pessoas com os olhos impiedosos. Depois de um tempo, as pontas dos dedos dele se moveram e o fogo surgiu. Então tudo começou. Um arrepio percorreu a espinha e tive que ler a passagem várias vezes. A razão do meu desconforto foi revelada. 3.707. Eu verifiquei o reflexo do número do vagão que eu estava. 3.807. O vagão que eu estava ficava atrás do vagão que o protagonista estava. Minhas mãos tremeram levemente. Espera um minuto. Quantas pessoas sobreviveram nesse vagão? Ele olhou para o vagão 807. Pela janela embaçada, já estava tarde demais. Isso era inevitável. De qualquer forma, apenas 2 pessoas sobreviveram naquele vagão. Apenas 2 sobreviventes.
Isso significava que todos morreram, exceto 2 pessoas. Eu já sabia quem eram essas 2 pessoas. Levantei a cabeça e olhei inexpressivamente para Yo Sangha. Talvez ela morresse, talvez eu também. Dokja, não devíamos impedir aquilo? Algo estava começando, Yo Sangha apontou. Estava gemendo. Uma jovem estava agachado na frente da idosa. Merda. Eu estou de mau humor. E essa senhora continua choramingando e gemendo. Você não vai calar a boca? Era um jovem estudante que estava encostado na entrada. Ele era magro e tingia os cabelos de branco. Seu nome estava escrito no crachá grudado no uniforme. Kim Nong-won. Era o nome que eu conhecia. Apenas Lee Hyun-sung e Kim Nong-won sobreviveram neste vagão. Não importa. Eles são os únicos que eu preciso mesmo. Eu te disse para calar a boca? Kim Nong-won, agitado, agarrou o colarinho da senhora. As pernas impotentes da senhora cabeleirearam. A palma de Kim Nong-won se moveu pelo ar. Pá, pá. Em tempos normais, alguém iria correr para impedir, mas agora ninguém se movia. Não demorou para que os tapas mudassem para socos. Me salve, me salve. Eu podia ouvir um som de punho forte atingindo carne. Alguns dos homens ao redor de Kim Nong-won hesitaram, mas nenhum queria seguir em frente. Surpreendentemente, a pessoa a agir foi Han Yong-gon. Jovem, tratar assim uma senhora. No entanto, tudo o que recebeu a resposta foi uma misturada com desespero. O senhor quer morrer? Quê? Você ainda não entendeu a situação? Que merda esse pirralho tá falando? Que não apenas riu e Han Yong xingando ele. Ele apontou ao teto do vagão e mentou com o dedo. Você não consegue ver aquilo? No teto. Uma tela holográfica está rodando. Me poupe! Ugh. Morra, morra! Não era apenas vagões do metrô ou a escola de ensino médio da Ipung. Era um vídeo ao vivo de pessoas morrendo por todo o país. Que não continuou falando. Você ainda não entendeu? O exército não vai vir nos resgatar. E alguém deve morrer. Do que você está falando? Temos que escolher uma pessoa para morrer. Han Yu-won não conseguiu responder. Os pelos de seu pulso expostos se arrepiaram. Claro, eu sei o que você está pensando. Você tem que matar seus compatriotas para sobreviver. É o que apenas filhos da puta fazem. Mas você sabe... Você tem que saber que é uma força além do nosso controle. Nós vamos morrer se não matarmos. Quem vai nos culpar? Você vai morrer no fim da causa de seus valores morais? Isso. Pense com cuidado. O mundo que você conheceu acabou. Os ombros de Han Myung vacilaram. Não foi apenas Han Myung. Loucura podia ser vista nos olhos das pessoas. Era uma cena que a moralidade estava entrando em colapso. Kim Nong-won deu uma frase para essa loucura. Um novo mundo requer novas leis. Kim Nong-won, o jovem se adaptou mais rápido ao mundo de maneira a sobreviver. Kim Nong-won se virou e voltou a socar a senhora. Dessa vez ninguém tentou impedir. Han Yong, os outros homens, até mesmo Lee Hyun-sung, os punhos rodados estavam tremendo enquanto ele olhava para o ar com uma expressão de perdido. Talvez ele também tomado uma decisão. Ah, é difícil matar. Vocês vão apenas assistir? Querem ficar para trás? As pessoas vacilaram com as palavras de Kim Nong-won. A expressão facial deles era tão fácil de ler quanto as frases de uma novel barata. Se não tiver morte em 5 minutos, todos neste vagão vão morrer. Os olhos das pessoas estavam mudando. Se a velha não morrer, nós morreremos em 5 minutos. Os olhos primitivos de uma criatura podia ter. Sim, este cuzão está certo. Se não fizermos isso, vamos todos morrer. O primeiro homem correu até que não. Ele chutou a boca da senhora que estava caída, se enrolando. Vocês esqueceram? Alguém deve morrer para podermos sobreviver. Ah, merda, eu não sei. O segundo e o terceiro. As pessoas que estavam longe da senhora. Os 3 covardes que tinham demorado. O estudante universitário que estava filmando isso com o celular. A mãe da criança Han Mi-wong e Han Mi-wong. Todos eles lixaram a senhora, virando visão da morte da coitada. Morra, morra logo. Eles eram com guardas copiando pela pena de morte. Igual os guardas puxando a alavanca ao mesmo tempo, para eles não pudessem dizer quem matou primeiro. Mas as pessoas socaram o senhor com indiferença. Eu estava apenas assistindo tudo. Eu estava em pé, como se alguém estivesse vendo o que acontecia em outro mundo. A velha, cujo nome não conhecia, era alguém
que não devia viver. No cenário original, a velha morreu. Então não era um pecado observar essa morte. Neste momento, Yosangar se levantou. Você vai morrer. Eu a peguei com reflexo. Eu te disse para não se mover. O braço que estava segurando estava tremendo. E Yosangar cerrou os punhos com uma tentativa de correr seu temor. Eu sei. Yosangar, você vai morrer se for agora. Os olhos de Yosangar estavam tremendo de medo. Mesmo assim, eu percebi isso. Apesar do gênero da história mudar, algumas pessoas ainda brilhavam. Yosangar quase sentada. No entanto, a pessoa podia mudar. Essa história não era Yosangar. Ela não era a protagonista desse mundo. Mas, faça o que eu disser. Só dessa vez. Não vou interferir depois disso. Depois de colocar Yosangar de volta na cadeira, eu respirei fundo e me virei e endireitei minhas costas. E sacudi. Enquanto respirava, em seguida afrouxei lentamente meus tornozelos e pulsos. Na verdade, era um pouco cedo para aparecer. Então este era meu plano original. Dokcha. Eu não respondi enquanto olhava as pessoas. Elas pretendiam agredir a senhora. E ainda estava sentado porque não estava com medo de que não... Ou das pessoas... Ou das outras pessoas. Nem consenti com a desumanidade deles. Estava apenas esperando. Esperando pelo momento que deveria agir. Portanto... Agora eu... o quê? Uma explosão ensurdecedente nos meus ouvidos e o metrô tremeu. As pessoas gritaram e a fumaça subia. Enquanto o direito frontal do vagão. Tudo começou. Ele agiu. Eu saltei com o impulso mais forte que pude com meu pé. Passei pelas pessoas gritando e ao redor da velha. Que? Kim não colidiu comigo e caiu no chão com um grito. À primeira vista parecia que eu estava saltando, salvando a senhora. Mas não era isso que eu pretendia. Onde estava? Olhei novamente rapidamente. Alguém caiu na direção da senhora e causou a explosão. Era uma criança chorando no meio desse inferno. O garoto que estava segurando a rede de insetos. Era só um momento, garota. Eu peguei a rede da criança. Assim coloquei minha mão na rede. A quintilha de gafanhoto alcançou as pontas de meus dedos. Eu peguei um inseto e coloquei nas mãos da criança. Então me virei para os outros. Todos parem. Vocês não vão viver se matar a senhora. Minha voz era surpreendentemente clara devido ao som temporário da explosão. Uma após uma, as pessoas começaram a olhar para mim. Digamos que vocês matem a idosa. Quem será o próximo? Seus rostos surpresos estavam do jeito que eu queria, me deixando contar mais um pouco. A morte da senhora está reconhecida pelo Doc Ebbs. Chamam de primeira morte. Em algum tempo, depois será comprado. E o que vai vir depois? E se o Doc Ebbs diz é verdade, cada um de nós tem que matar um. Então quem vocês vão matar depois da senhora? Vão matar pessoas ao seu lado? As pessoas pensaram em algo e se afastaram uma das outras. O horror podia ser visto nos seus olhos, na verdade todos sabiam. A idosa era só o começo. Quem não notou a atmosfera instável? Vocês estão tão preocupados? Com o quê? Então mate ele em seguida, covardes. Não se preocupe com sua vez, com antecedência. As chances são iguais. Não imaginei que não diria algo assim. Eu interrompi com leve aceno de mão. Não precisa arriscar a vida assim. Existe um jeito de sobreviver. Mesmo sem virar um assassino. O quê? Qual é? A menos que seja um vegano. As pessoas ficaram agitadas. A expressão de que não se distorceu. E se escureceu. A condição de conclusão do cenário era matar uma pessoa. A maioria das pessoas ficou confusa. Mas algumas notaram uma coisa. Mate um ou mais seres vivos. Isso mesmo. Desde o início, a palavra pessoa nunca foi especificada. O conteúdo do cenário, mate um ou mais seres vivos. Em uma palavra qualquer valia vida. Uma pessoa perspicaz gritou para a rede de coleta em minha mão. Insetos! Insetos! Os gafanhotos pularam da rede de coleta. Os olhos das pessoas ainda estavam brilhando. Eu assenti. Isso mesmo? Insetos. Eu coloquei minha mão na rede e peguei um gafanhoto. Era gordinho, que eu vi mais cedo. Me dê ele, rápido. Era apenas um. Eu só preciso de um. Eu recuei devagar enquanto olhava para as pessoas se aproximando. Eu estava agora enfrentando a loucura explosiva que tentou matar a idosa. No entanto, eu sorri. Por quê? Mesmo nessa tensão de tirar o fôlego, porque meu coração batia em alegria. Vocês querem isso? Eu balancei a rede como um treinador provocando o animal.
Várias pessoas incapazes saltaram na minha direção. Eu esmaguei o gafanhoto da minha mão. Você conseguiu a conquista da primeira morte. 100 moedas foram obtidas como recompensa adicional. Ao mesmo tempo, joguei a rede longe da minha outra mão. O mais rápido possível. Foi em direção ao lado oposto da área onde a senhora e a multidão estavam reunidas. Isso é loucura. Os insetos foram soltos e pularam o máximo que podiam para a liberdade. E é isso. Obrigado por terem lido comigo até aqui. E eu continuo na próxima vez. Por favor, olhe minhas redes sociais na descrição. Ajudem com o Abismo. E a minha última água do capítulo. Até a próxima. Continua.